E aí pessoal, aqui é o Bido e hoje a gente vai resolver a máquina Buff do Hack the Box, uma máquina easy com sistema operacional Windows, certo? Então já vamos copiar aqui o endereço IP e fazer o nosso rush scan padrão, que já está salvo aqui no meu histórico, certo? As flags as mesmas de sempre, a única diferença é que com a flag "-pn", por ser um sistema Windows, a gente usa essa PN aqui que ela não pinga, né, o host, e é comum, né, máquinas Windows bloquearem tentativa de ping, por isso que a gente usa "-pn" para evitar esse problema, certo? Então aqui já retornou duas portas abertas para a gente, mas eu devo ser sincero que essa porta 13680 é nova para mim, porque quando eu resolvi o CTF estava somente 8080. Mas, tudo bem. Vamos acessar a porta 8080 e ver o que tem de interessante nela. Acessando a porta, a gente vê aqui um site comum sobre, não sei, dicas de saúde, sobre academia, sobre algo assim. E navegando entre os diretórios da aplicação, a gente consegue enumerar algumas coisas. Por exemplo, se a gente entrar aqui no Contact, a gente vai enumerar uma informação muito valiosa, que é como esse site foi feito. Que diz, eu não sei o que é isso aqui, mas basicamente diz que o site foi feito utilizando esse Gene Management Software 1.0, certo? Isso é uma informação muito valiosa para nós, porque a gente pode pesquisar a respeito desse cara. E só pesquisando normal, já aparece aqui ó, como segundo resultado o exploit DB, então não precisa nem pesquisar exploit. Eu não sei se esse Gene Management Software já ainda é utilizado, e talvez, obviamente, corrigiram, né, esses problemas. Não sei se é o mesmo carinha, mas pelo visto ele é utilizado ainda assim. Bem bacana. Talvez não seja o mesmo, né? Mas enfim, a gente já vê que tem um exploit aqui, e é o exploit do menor cenário possível pra gente, né? Basicamente um RCE não autenticado, então é isso aí, brilha nossos olhos. A gente pode simplesmente baixar esse exploit. Então copiar o link ali. Vamos ver, na porta 7680 trouxe esse tal de pen do pub e na 8080 um HTTP. Cara, eu tô curioso pra saber o que é isso, porque de fato não apareceu pra mim essa porta aberta. Não é sobre o update de Windows. Em LAN de Windows. Isso inclui tanto local e computadores remotos com domínio. Interessante. Mas a gente vai acabar não utilizando ele. Então talvez isso seja um rabbit hole. Ok? Voltando aí então ao desafio. Vou dar um paste aqui. Opa, perdi o link. Vou dar um paste aqui, baixar o exploit. E tentar utilizar ele, né? Vamos mover o nome dele para exploit.py. Ficar mais legível. E vamos dar uma olhadinha nele. Bom, ele faz algumas coisas, mexe com Magic Bytes. Tem a descrição dele aqui, né? Basicamente, você consegue. Essa VUM, ela permite atacantes remotos a conseguir um RCE através de fazer um upload de um arquivo PHP malicioso que consegue bypassar filtros de upload. Se não me engano, esse filtro ele basicamente só confere ali os Magic Bytes do arquivo. Né? Os Magic Bytes basicamente identificam um arquivo. Então, se você bota lá, por exemplo, um arquivo PHP, mas no começo do arquivo você coloca esses Magic Bytes, o sistema ele vai entender aquilo como aquele tipo de arquivo. Então, nesse caso, eu posso criar um PHP, colocar esses Magic Bytes no início, e nesse caso, o sistema aqui, como não faz verificações mais a fundo, ele vai entender como um PNG e vai aceitar esse upload, e basicamente isso aí causa um arbitrary file upload e, consequentemente, um RCE, certo? Então, é isso. Vou tentar usar o exploit. Então, Python 2, eu já tenho salvo aqui. E basicamente essa é a sintaxe, né? Python 2 e ele recebe como argumento 1 o endereço da vítima, certo? Então, utilizando simplesmente assim o exploit, a gente já consegue uma shell. Só que essa shell ela é limitada. Por exemplo, se a gente der um cd ponto ponto, a gente não consegue voltar para o diretório, porque toda vez que eu estou executando o comando, ele está chamando um novo CMD, já que é um arbitrary file upload, e ele, no caso aqui, ele upa uma web shell. E a web shell, ela é chamada através do parâmetro get, que ele sobe aqui deixa eu ver se eu acho, ele sobe aqui não é esse ID, esse telepath, né, isso aqui é clássico de uma web shell,
e ele chama os comandos através desse parâmetro get telepath. Então toda vez que a gente chama, tenta executar um comando, ele chama novamente, né, um CMD de novo, por isso que a gente não consegue navegar. A gente consegue navegar, só que como ele chama de novo uma shell nova, a gente acaba voltando para o diretório que a gente está. Daqui a gente já consegue, por exemplo, chamar. Deixa eu ver se eu consigo dar um giro, por exemplo, nos users, para conseguir encontrar a nossa user flag, sem a necessidade de upar uma shell mais elaborada. Ó, consigo aqui enumerar, então eu consigo usar o mesmo comando. Deve ser esse Sean aqui, que a gente tem. Vamos ver qual que é o nosso usuário. De fato, é esse Sean. Então daqui a gente já conseguiria enumerar a flag se ela estiver dentro do diretório padrão que é o desktop. Então aqui eu poderia botar users, Sean, desktop, flag.txt e já conseguiria aí, né, user.txt já conseguiria a flag de user, certo? Mas a ideia aqui justamente é melhorar a nossa shell. Eu não sei se eu consigo dar um clear. Não. Mas vamos lá. Como é que a gente melhora essa shell? A gente tem que conseguir uma reverse shell de algum jeito. E como é um Windows, a gente não deve ter um netcat instalado aqui. Então vamos subir um netcat para essa máquina. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode, sei lá, subir um Python que a gente faz como sempre e dar um wget ou um cur. Provavelmente não tem também nessa máquina, justamente por ser uma máquina Windows. Então a gente pode fazer um esquema assim, ó. A gente pode subir um SMB, né, que é enfim, aquele protocolo de compartilhamento de diretórios, e compartilhar o nosso diretório aqui, e daqui compartilhar com o Windows, e do Windows baixar esse arquivo, né, o binário do netcat. Então vamos localizar o netcat na nossa máquina para começar. E dar um copy aqui então, desse netcat. E agora a gente sobe então o nosso CMB. E como é que a gente faz isso? A gente pode chamar o smbserver.py. Enfim, já tem o comando aqui, smbserver.py, aí share para compartilhar, ponto para compartilhar esse diretório atual, aí o smb2 suporte só para dar o suporte a esse protocolo, né, a versão 2, que é sempre bom, interessante colocar, e configurar basicamente o username e o password, porque tu tem que criar um username e password para os usuários, as máquinas remotas autenticarem nesse CMB. Se tu não configurar, provavelmente não vai dar certo, certo? Então, dando esse comandinho, esse cara deve ser padrão no teu Kali, então não tem necessidade de baixar ele. E a partir disso, agora a gente tem que basicamente mapear, né, esse compartilhamento aqui na máquina Windows. E para isso, a gente pode usar o comando netuse, que é um comando padrão do Windows. Aí só copiar a contrabarra aqui que eu não tenho no meu teclado. Contrabarra, aí o endereço IP que a gente quer mapear, então nesse caso 10.10 4.3. Aí é padrão colocar um barra S aqui, que é um padrão, né, de diretório share. E a partir disso dá um barra U, dois pontos, df, espaço df. No caso, username df e password df, certo? E fazendo isso, a gente vai mapear, ó, já mapeou aqui, no Windows o nosso CMB, apesar que ele sempre retorna que deu algum errinho que outro. Mas nesse caso, nem retornou isso. E agora basta a gente copiar então o arquivo do netcat, dando um copy, aí contra barra, 10.10.14.3. Aí agora a gente coloca o endereço que a gente compartilhou, né, nesse caso, que é com o nome share. Então, share e mais uma contrabarra, o binário que a gente quer copiar, netcat.exe. E agora o diretório que a gente quer jogar esse arquivo, nesse caso vamos jogar no program data, que é normalmente onde estão os executáveis do Windows. Então, program data com o nome netcat.exe. Beleza? A princípio é isso. Vamos ver se vai funcionar corretinho. Ó, já recebeu a conexão. Ele fala que não conseguiu autenticar e não sei o que, mas acaba que dá certo sim. Ele tenta algumas vezes e deu que o password e assim estão incorretas. Vou tentar ir de novo, tá? Às vezes dá... Acontece isso mesmo dele só não funcionar. Tá, vamos ver se ele não copiou de fato. DF. Eu compartilhei com DF, certo? Vamos tentar mapear mais uma vez aqui, ó, usando esse comando. Porque eu acho que como eu demorei para dar esse comando aqui,
a conexão ela fechou, porque eu vi, ó, conectei aqui e a conexão fechou, ó, porque eu demorei pra, pra fazer o copy. Bom, deu algum probleminha agora, porque ele copiou isso como comando, mas tudo bem. Agora vamos lá no copy e ver se agora ele está autenticado. Tá, mais uma vez, deixa eu copiar aqui o carinha, porque deu erro, eu copiei uma coisa a mais aqui em cima quando eu copiei antes. Copiando, já vamos copiar esse comando aqui de novo, para ser rápido. Beleza, agora não deu erro aqui, espero que não deu aqui também. Tá demorando um pouco mais, acho que agora tá copiando. Beleza, copiou, e agora o que a gente faz? Vamos manter esse AMB aqui porque a gente vai usar depois, provavelmente para alguma coisa, né? E deixa eu entrar aqui na buff. E agora a gente abre aqui um listener. Pode ser na porta. Pode ser na 222 mesmo. E, bom, só chama aqui o programinha, né? O nosso netcat. Aí, "-e cmd, nosso endereço IP da nossa VPN, 2222. E é pra gente receber aqui a nossa chave reversa. E beleza, agora a gente consegue navegar normalmente nos diretórios, certo? Então vamos navegar até o user e ver se a nossa flag está lá. cd shawn desktop. E de fato a nossa user.txt está aqui. Beleza, pessoal? Acho que o clear também não aceita, né? O CLS. Não. Bom, essa é a parte de user flag. E agora a gente tem que ir para a parte de privilege escalation, certo? Se a gente for enumerar manualmente, em algum momento, enumerando os diretórios do usuário, a gente vai encontrar esse cara aqui, ó. Dentro de downloads, a gente encontra esse tal de cloudme 1112.exe. Se a gente pesquisar source exploit desse cara, cloudme, a gente encontra algumas vulnerabilidades e uma delas é justamente dessa versão, né? Porque aquele 1 alguma coisa, provavelmente é a versão, então 1112, que bate com essa versão aqui, ó, 1.11.2, né? 1112. Então isso já dá uma suspeita que a gente vai ter que usar esse cara aqui. Então já vou até copiar ele para nossa máquina, "-m", copiar aqui o path dele e copiar ele para nossa máquina. A questão é que a gente tem que saber se esse cloud.exe está de fato rodando. E como é que a gente faz isso? Se a gente rodar um impias, a gente vai ver lá que nas partes, na parte de listening connection, sabe, de network e tal, vai ter a porta 888 rodando, só que somente localmente. Isso já é um indício que talvez seja justamente esse cloudme que está rodando, ou enfim, algum outro software que seja interessante para nós. Dá para enumerar também as portas usando o netstat-ano. E aqui a gente vê que tem duas portas rodando, a 3386, que é o MySQL, e a porta 888. Quando eu estava fazendo esse TF, eu fiz o port forwarding da 3386. Se não me engano, não tem nada de muito interessante lá. E depois eu fiz o port forwarding da 888. E se você ler, até mesmo o exploit que a gente baixou, deixa eu dar o search port de novo que eu fiz lá na home, né? Não fiz aqui no diretório buff. A gente vê que ele faz por padrão na porta 888, né, esse exploit. Então já dá uma suspeita que de fato na 888 é o que está rodando na nossa vítima. Então a gente precisa fazer um port forwarding. Como a gente não conectou por SSH, que é o jeito mais prático de fazer port forwarding, a gente vai ter que usar alguma alternativa para Windows. Nesse caso eu pesquisei duas e aprendi a utilizar duas, tanto pelo plink, que é um executável do put, né, e também pelo Teasel. O que deu certo para mim foi pelo Teasel, então eu vou fazer por ele. Deixa eu voltar lá para nossa home e agora a gente tem que baixar o Teasel para nossa máquina. Então deixa eu pesquisar aqui Teasel GitHub e ver se eu acho aqui as releases dele, aqui ó, as releases, e a gente pode baixar as últimas. Nesse caso, a gente baixa aqui a Windows AMD 64, se eu não me engano. Porque a gente está num 64, né? No Windows 64. Deixa eu ver. A gente consegue numerar isso? Acho que pelo hostname a gente numera já, não?
Não. Qual que é o comandinho para enumerar? Acho que é get architecture, alguma coisa assim. Get architecture. Eu de fato não me lembro como é que enumera. Windows, vamos procurar aqui, cmd enumerate architecture. Architecture, não sei nem escrever architecture. É um comandinho bem simples, eu acabei esquecendo agora. Enumerate sysinfo Windows cmd, vamos ver assim. Systeminfo talvez já enumere. Systeminfo, que nem no Metasploit. Ah, beleza, aqui a gente já consegue enumerar, provavelmente tem a versão aqui da arquitetura. Então 64. Isso já entrega pra gente a arquitetura, só que do processador, né? E não do sistema operacional de fato. Pô, tem um comandinho que ele traz exatamente isso. Deixa eu procurar e achar ele aqui. Bom, achei esse comando aqui um pouco mais comprido do que eu imaginei. Eu acho que tem outro comando mais fácil de enumerar isso. Mas de fato é 64 bits. Mas eu acho que a versão do processador tem que. Na real, não vou dizer besteira, tá? Não tenho certeza se é porque tá então 64 aqui que de fato a arquitetura também é 64, certo? Mas enfim, com esse comandinho dá para enumerar aí somente a arquitetura do processador. Do processador não, né? Do sistema operacional. Mas se bem que esse aqui tá dizendo processador, talvez o que eu falei faça sentido. Mas vamos lá. A questão aqui é agora a gente baixar. Eu acho que eu copiei o link antes, devo ter perdido já. Então, dá um copy link aqui. Abrir aqui o nosso outro cara aqui. E dá um wget paste. Dá um gunzip nesse teasel. E agora a gente tem aqui então o teasel. Deixa eu mover somente para, sei lá, teasel.exe. E agora a gente tem que subir esse binário para o nosso Windows. Então, como já está compartilhando nosso diretório com o SMB, basta a gente repetir o comando aqui, né? Então, dá um copy. No caso a gente vai ter que autenticar de novo, porque a gente está autenticado nesse CMD e não nesse, né? A gente vai ter que autenticar aqui de novo. Sem contar que já deve ter perdido a autenticação, né? E copiar, só que a gente vai copiar o teasel dessa vez. Então, deixa eu vir aqui e mudar isso aqui para teasel. E isso aqui para teasel também. Deu uns errinhos ali, mas normal. Não quer dizer que necessariamente vai dar errado. Opa, fiz besteira, pessoal. Fiz besteira legal. Aqui, ó. Troquei errado. Nada a ver o que eu fiz, né? Não tá procurando por teasel aqui. Esperar o comando falhar. Nesse meio tempo, até o comando falhar, a gente pode baixar o teasel. Opa, tava com ele aberto e agora eu fechei. Ou ele tá aberto aqui? Não, ele tá aberto aqui. A gente pode baixar o teasel no nosso Linux. Aí, pra baixar o teasel, se não me engano, é com Go. Cadê? Aqui, ó. Só dar esse comandinho aqui. Nesse caso, já tem na minha máquina, tá? Então, pra você, é só dar um paste aqui e colar. E daí, o nosso teasel vai ir lá pro diretório padrão do Go, né? Que eu não tenho mapeado no meu path ainda, então eu tenho que entrar aqui dentro. E eu tenho o teasel aqui, então eu posso usar ele aqui. E, bom, o comandinho do teasel é esse. Teasel server, nesse caso a gente vai hospedar o servidor na nossa máquina. "-p para dizer uma porta para hospedar o teasel, isso tanto faz, indiferente a porta. Eu vou usar 8000, porque a 80 às vezes precisa de sudo, então vou usar 8000 e reverse é para dizer que é enfim, um porting forwarding, né? Que vai vir para nossa máquina. Então aqui eu posso hospedar já esse cara. Vamos voltar para lá ver se o comando falhou já. Falhou, vamos copiar e colar ele de novo. Vamos autenticar de novo, só para garantir que não vai dar erro, pelo tempo que demorou. Copiar então um arquivo. E agora a gente tem que configurar o teasel aqui no Windows. E para fazer isso a gente vai ter que chamar ele, obviamente, esse é o caminho completo. E a gente usa o seguinte agora, client, né? No Otero Server agora é client. O endereço que a gente vai mapear
né? Então vai ser na 10.10.14.3, 8.000. Nesse caso, na esquina é onde a gente vai mapear, é o endereço do servidor que a gente vai conectar. E agora que ocorre o mapeamento, então a gente vai mapear esse R de reverse, que a gente está utilizando lá no servidor. Agora, a porta que a gente quer que seja aberta no nosso servidor, então que a gente vai acessar no nosso Kali, dois pontos, aí o localhost, que é o endereço que a gente quer mapear, e a porta que a gente quer mapear do nosso host interno, no caso do nosso Windows, que também é 888. Eu gosto de deixar sempre igual para, enfim, eu não me perder nas inúmeras portas que envolvem o comando, certo? E acredito que seja isso. Então, o arquivo copiou com sucesso, como a gente pode ver lá embaixo. E agora a gente tentar mapear aí, fazer o port forwarding. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se já bateu alguma coisa lá. Aqui, ó, já bateu que tunelou a porta 8888. Então, se a gente tentar acessar ela, a gente não vai conseguir. Deve ter algum jeito de conseguir acessar essa 888. Porque, enfim, é esse CloudMe, que eu não sei bem certo o que essa aplicação faz. Deve ter algum jeito de autenticar nela, seja por Netcat ou Telnet e afins. A questão é que, de fato, ela está mapeada na nossa máquina. A gente pode... vou até abrir outro cara aqui. Entrar no buff, se a gente der um netstat NTLP, a gente vê que a porta 888 está aberta na nossa máquina, ou seja, o port forwarding está acontecendo. E agora a gente pode usar o exploit que a gente pegou, né, desse CloudMe. A questão aqui é que eu vou abrir ele com gedit. O target se mantém o mesmo, porque enfim, a gente fez o port forwarding, fez o tunelamento para nossa máquina. Só tem que mudar aqui o exploit, porque esse exploit aqui ele só abre uma calculadora, como vocês podem ver aqui. Então a gente copia aqui esse cara e agora a gente vai rodar vai gerar o nosso shellcode, né, do nosso desejo. Nesse caso aqui, então, a gente pode apagar cmd igual calc, a gente pode botar lhost, que é para onde a gente vai fazer a nossa reverse shell, então endereço da nossa VPN, lport alguma porta que a gente queira, então eu vou botar aqui a porta 111. E agora a questão é que não é o payload aqui não vai ser um Windows exec, né? Nesse caso aqui seria só para executar um comando Windows que ele estava executando a calc.exe, e sim vai ser, pode ser uma shell underline reverse, acho que é assim, se não me engano a sintaxe, underline tcp, certo? Que é, enfim, um payload padrão aí para se gerar com o MS Venom, certo? Aqui a gente dá um enter. E aqui ele vai gerar nosso shellcode. Nesse caso ele gera com buff aqui na frente e no nosso payload ele tem como payload. A gente poderia só colar isso aqui tudo e depois, enfim, botar payload, buff igual a payload e ia funcionar certinho, né? Porque aqui embaixo ele está utilizando a variável payload. A questão é que tem uma flagzinha interessante no próprio MS Venom, que é a flag "-v", e daí a gente troca esse buff pelo nome que a gente quer. Nesse caso a gente vai trocar por payload. Só aí uma trick para ensinar para vocês. Ó. E agora a gente pode copiar o nosso shellcode, jogar lá bonitinho no nosso exploit. Bacana. Ctrl C. Ctrl C não. Ctrl S para salvar. Agora a gente abre um netcat na 111, que foi a que a gente utilizou, que a gente setou lá, e executa o payload. Simples assim. Não funcionou, ele tem que executar algumas vezes para funcionar, não sei por que motivo, mas em algum momento é para dar certo. Ou não, né? Bom, não deu certo, tudo bem, vamos ver o que a gente fez de errado. A porta está escutando, 888. Eu vou trocar essa porta 1111, porque se não me engano é da 0 até a 1024 que precisa de permissão de estudo, né? Talvez seja isso. Então, deixa eu gerar de novo. Só que gerar na porta, sei lá. Eu não usei 3333 até agora, né? Acho que não. Então vamos gerar nessa. Salvar aqui o payload.
editá-lo. Executar aqui o carinha. Só antes abrir a nossa porta na 3333. Bom, galera, como vocês viram, eu executei freneticamente várias vezes e aí foi. Não sei se é por causa da porta, que não funcionou antes, imagino que não, porque eu não tinha executado tantas vezes assim pra funcionar. Primeira vez que eu fiz, eu executei umas duas, três e funcionou. Mas, enfim, Windows, né? Windows. Quem a gente é? Usuário Administrator e agora a gente consegue a nossa flag, certo? Então, muito legal essa máquina, principalmente na parte de aprender a fazer o portfólio com o Teasel. Isso eu achei legal. Ela é meio chatinha, na real, na questão de às vezes a porta 888 não aparece aberta. Não sei por que motivo. Essa aplicação às vezes ela buga na hora de iniciar a máquina, mas isso pode ser um pouco incômodo às vezes. Mas beleza, deu tudo certo. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Qualquer dúvida, comentários do YouTube ou me contatar no LinkedIn, certo? Valeu, falou e até mais.